Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos tentar responder para você como identificar se o seu compressor está trancado ou queimado, como diferenciar esse diagnóstico e como fazer esse diagnóstico de forma correta também aí no seu cliente, aí no ar-condicionado que você está dando o diagnóstico. Vamos ao vídeo então? Bom, tenho aqui um compressor de 9.000 BTUs, mas antes de começar a fazer as medições aqui, vamos falar um pouquinho dos sintomas, como ele está trancado e quando ele está queimado. Quando o compressor está trancado, ele faz o gemido, ele faz o barulho, mas ele não liga, ele não parte, você não escuta o motor, o chiado tradicional dele ligado, dele funcionando. Ele tenta partir e ele desarma. Ele tenta ligar e desarma. Nesse caso, o compressor está trancado. Bom, o que fazer quando o compressor está trancado? Primeira coisa, você vai identificar, vai tentar substituir o capacitor do ar-condicionado. É possível que o capacitor seja o problema. Então, quando você troca o capacitor do compressor, você vai identificar. Bom, troquei o capacitor, bota outro igual, da mesma potência, tudo direitinho. Tentei. Continua fazendo barulho e não arranca. Bom, você trocou o capacitor, talvez se você tem um aparelho para medir, né, um capacímetro, né, para você identificar de fato se o capacitor estava ruim ou não. Se você não tem, simplesmente troca, põe outro. Colocou outro capacitor, ele continua fazendo barulho e não arranca. Ele faz o gemidinho, né, aquele chorinho e não parte, não starta, não vai funcionar. Ele está trancado. Muitas vezes, né, ele fica tentando partir durante algumas vezes, ele superaquece, né, ele esquenta bastante e aí ele desarma. Ele tem que esperar ele esfriar para depois continuar dando esse diagnóstico, né? Temos um vídeo aqui sobre o supercapacitor. Vai estar na descrição aqui desse vídeo. O supercapacitor ajuda você a destrancar compressor. Claro, se houve uma quebra mecânica, talvez você não vai conseguir, talvez não, com certeza você não vai conseguir destrancar esse compressor porque ele está travado mecanicamente dentro, quebrou uma palheta, quebrou um rolamento aí do motor e ele trancou, ele não gira mais, esse compressor está condenado. Agora, se for uma questão mais elétrica, né, pela idade do compressor, enfim, o supercapacitor pode ajudar você a destrancar esse compressor e aí você vai deixar o supercapacitor instalado junto com o aparelho, no vídeo aí explica, nesse vídeo do supercapacitor que está aqui a descrição, e você vai dar uma sobrevida para esse compressor, ele vai durar mais um tempo. Lá adiante vai ter que trocar ele de qualquer jeito. Mas você consegue ganhar um tempo aí, tirar um pouco mais do sangue aí desse compressor, estender a vida útil dele, né? Um excelente produto aí para destrancar compressor, essa dica aí do supercapacitor. Bom, essa é a questão do compressor trancado. Agora o compressor queimado. Existem duas coisas, né, na questão do compressor queimado. Quando o compressor queima, algumas vezes ele entra em curto e ele derruba o disjuntor. Aí você vai lá, liga o disjuntor do ar-condicionado, pega o controle remoto, liga o aparelho, quando você liga o aparelho, pá, derruba o disjuntor. Bom, aí nós vamos vir para cá e vamos fazer a medição. E às vezes acontece do compressor estar queimado e ele não derrubar o disjuntor. Ele simplesmente não liga. Você faz tudo lá, vem aqui e o compressor não liga. Bom, aí nós vamos precisar do nosso companheiro de trabalho aí, que é o nosso amigo multímetro ou alicate amperímetro, aí o equipamento que você tem para nós fazermos as medições. Bom, primeiro, se o compressor está derrubando o disjuntor, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai lá na tampa do aparelho, do compressor, né, vai remover a tampa, você vai desconectar os fios, ele tem que estar com os fios desconectados. E aí, você vai colocar o seu alicate amperímetro, o seu multímetro em continuidade. O meu aqui é um aparelho da Fluke, a continuidade é aqui onde tem esse desenho aqui do barulhinho, né, do apito, ó. É um desenho de barulho ali em escala ômica, né? Alguns tem uma flechinha e tem esse mesmo desenho aqui. É continuidade. O meu faz um barulho, quer ver? Quando eu encosto as pontas, que dá continuidade, ó, escuta aí. Ele dá um bip, estão ouvindo? O que nós vamos fazer agora? Eu vou medir aqui, ó. Ele tem que dar o bip. Entre um pino e outro, ele dá um bip, ele dá uma resistência na escala ômica ali no meu medidor, né, no meu alicate. Segundo, tá dando bip, ó. Ele tá dando bip entre todos os pinos. O que ele não pode fazer, e é um teste muito importante quando ele está derrubando o disjuntor, é o seguinte, ó. Eu vou colocar num parafuso aqui de metal, ó, no compressor, ou aqui na parte onde tem só o cobre, ó. Encostei ali e eu vou encostar nos pinos. Não pode dar continuidade, não pode apitar.
Se eu colocar aqui e ele apitar, condena o compressor. Ele está em curto. Ele derreteu o bobinado elétrico dele dentro, internamente, e por isso ele entrou em curto. Se chama compressor em massa, né? E olhem também o seguinte, percebam aqui, ó. Quando eu faço esse teste, às vezes ele não chega a apitar, mas ele pode mudar aqui a escala ômica. Se ele der qualquer medição na escala ômica, o compressor está condenado, o compressor está em curto. Por isso que ele está derrubando o disjuntor. Então esse é um teste quando o compressor está queimado, naquelas queimas mais, vamos chamar de queima severa. É uma queima que entrou em curto, né? A parte elétrica entrou em curto com a parte de metal, porque houve um derretimento interno aí da parte elétrica do ar-condicionado. Agora pode acontecer o tipo de queima também, que só rompe o bobinado aqui. Você mede a continuidade, ele não está em curto com a carcaça, mas ele não está dando continuidade entre todos os pinos. Entre um pino e outro está dando uma continuidade aberta. O que aconteceu? O bobinado interno quebrou, rompeu o circuito elétrico, mas ele não entrou em curto com a carcaça. E aí o cuidado é o seguinte, às vezes eu fui lá dar um diagnóstico, um compressor, e eu disse, poxa, esse compressor tá queimado, porque não tem continuidade. Só que o compressor está aquecido. E alguns compressores têm um protetor térmico interno. A grande maioria deles, hoje em dia, tem protetor térmico interno. O que acontece? Se o compressor está quente, você precisa esperar o compressor esfriar para dar esse diagnóstico. Porque às vezes o compressor está funcionando, você está com um problema ou na válvula reversora, ou na carga de gás, ou no capacitor, né? Temos outros vídeos que falam sobre esses outros problemas de compressor aqui, tem a descrição aqui logo abaixo do vídeo, mas pode ser que o problema é outro. Então você tem que esperar o compressor esfriar. O compressor esfriou, continua sem continuidade, bom, é o compressor que está queimado nesse caso, né? Então você sempre vai fazer essa medição, obrigatoriamente o compressor tem que estar frio e sempre vai medir se ele não está em curto com a carcaça, né? Para que você possa fazer esse diagnóstico. E um diagnóstico importantíssimo também que você não pode esquecer de fazer, não está em curto com a carcaça, tem continuidade aqui entre os pinos, está tudo certo, mas o compressor ainda não liga. Acho que o compressor está queimado. Faça o seguinte teste. Você vai colocar o seu alicate amperímetro, o seu multímetro para medir tensão. Esse símbolo aqui do V com o tiozinho, né? Você vai medir tensão. Bom, tem que dar 220 lá nos pinos do compressor, né? Entre o R e o C, aí você vai medir os fios agora, aqui ele está sem os fios, né? Você vai medir lá os fios. Entre o R e o C, você tem que ter 220 volts. Ele deu continuidade aqui, no primeiro teste. E agora você está medindo o R e o C, com os fios ligados. E está dando 220 volts lá no seu multímetro. Bom, se está dando 220 volts, está vindo energia e o meu compressor não está ligando. Então você vai estar com problema no compressor. Nesse caso, né, para medir queima. Porque às vezes, né, o compressor está bom, está funcionando, mas o problema está no relé da placa do evaporador, lá da unidade interna. Ou numa contactora que aciona esse compressor. Às vezes o problema está antes do compressor, não está vindo energia para o compressor, e você pode se equivocar no diagnóstico e dizer que é o compressor que tá queimado, e não é. Então primeiro dos testes é você saber se está vindo realmente fase e neutro para esse compressor, para ele ligar. Se está vindo fase neutra e ele não está ligando, bom, você vai medir aqui, como falamos, a continuidade dos pinos. Não tem continuidade e o compressor está frio, o compressor está com defeito. Tem continuidade e o compressor está quente, espera ele esfriar. Pode ser que tenha outro problema, pode ser que esse compressor está ligando, mas ele desarma porque a válvula reversora está ruim, porque faltou gás, porque o capacitor não está bom. São outros problemas. Deu curto, né? Você mediu continuidade aqui com a carcaça, com a parte de metal do compressor, e houve continuidade, não tem o que fazer, o compressor está condenado. E aí, geralmente, quando dá continuidade, a dica é a seguinte, pessoal, a queima foi um pouco mais forte, né? E aí, geralmente, o verniz do motor já derreteu e foi óleo sujo para dentro da tubulação. Então, ao fazer a troca, você tem que fazer uma boa limpeza do sistema de refrigeração, passar lá aquele gás 141B para limpar o sistema, né? Para você poder botar o compressor novo e não queimar o compressor novo também com a acidez do óleo velho que ficou dentro da tubulação. Então, tem alguns cuidados aí, algumas cautelas que você precisa tomar nessa troca de compressor. A Embraer tem uma ampla gama de compressores, temos aqui a descrição
no site, né, para você poder acessar aí. Se você tem alguma dúvida, algum ponto desse vídeo que não ficou bem esclarecido, alguma coisa que nós poderíamos ter falado nesse vídeo, esquecemos de falar, alguma coisa, alguma situação que você pegou em campo e ganhou experiência e quiser compartilhar com a gente, sugestões, críticas também, porque não queremos melhorar cada vez mais, por favor, coloque aqui nos comentários desse vídeo e nós vamos ter o prazer de responder para vocês aí os seus comentários, tá bem? Obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.